Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos abrir agora o livro do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 22 em diante. Ah, glória a Jesus. Aqui vai falar sobre outro testemunho de João Batista. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos dar a leitura. Toda honra pertence a Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor diz assim, versículo 22. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunha que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas um amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Até aqui, amados. Louvado seja Deus. Amém, né? Glória a Deus. Só um minutinho, por favor. Glória a Jesus. Queridos, aqui nessa passagem, vamos ver aqui na parte 22, né, no versículo 22, é, quando falou assim: Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles. Vocês lembram um pouco no anterior, né, que Jesus esteve numa festa em Caná, ou naquele casamento onde transformou água em vinho. Se vocês olharem ali, vocês podem ver que o Senhor Jesus, após aquela água, né, um milagre ali das bodas de Caná, que é água feita em vinho, logo que ele saiu ali, vocês podem ver e no versículo 12 do capítulo 2 diz que depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Então veja que ele já tinha saído. Aqui depois nós vemos aqui que nesse versículo 22, glória ao Senhor, está dizendo exatamente que Jesus deixou aquela vizinhança de Jerusalém e foi para a terra da Judéia. Podemos ver isso também no capítulo 4, versículo 3. É importante isso, amados. Vocês vão observar aqui no versículo 3, ó. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então, o Senhor Jesus saiu inteiramente da Judéia, irmão, e ele voltou para
a Galileia. Isso é o que eu li para vocês no capítulo 2, versículo 12 ali, através de Samaria. Ele passou para a Galileia através ali da Samaria. Bom, irmãos, já aqui nós vemos no 23 que aqui João batizava lá em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas e vinham ter com ele, todos que iam com João batizavam. Já no versículo 24, está dizendo João, o João evangelista. Esse evangelho de João que está aqui não é o João Batista, mas sim João, irmão de Tiago. Vocês lembram que Jesus chamou Pedro, João, Tiago, é esse evangelista aqui, que é o mesmo João do Apocalipse e também da primeira epístola e segunda epístola, salve erro, glória a Deus. E é de João também, ok, meus amados? Então vejamos aqui que João está narrando que esse João Batista, no versículo 24, está dizendo que ele ainda não tinha sido lançado na prisão. Já no versículo 24, 25, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, que os discípulos chegou para João e teve uma questões ali para ser fazendo pergunta para João. Aí, no versículo 26, vocês podem ver que os discípulos foram ali com João, porque, perdão, irmãos, eu vou retratar aqui o versículo 25. Houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus. João Batista ainda não estava com eles, os discípulos, por certo, foi fazer alguma coisa, e os judeus ali, que são os fariseus, aquelas pessoas, começou a questionar esses discípulos acerca da purificação. Então, os discípulos vieram, no versículo 26, vieram ter com João, quer dizer, vieram encontros de João Batista e disseram, Rabi, que é mestre, né, irmãos? Aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então, o que aconteceu? João batizava, tanto que João Batista batizou o Senhor Jesus. Logo aqui, houve uma questão dos fariseus com os discípulos de João Batista. E os discípulos foram, então, afirmando de João, perdão, foram ali conversar com João, que Jesus Cristo também estava fazendo o batismo. Vocês podem ver que estavam aqui perguntando, né? Ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então, vemos nessa passagem e sobre João Batista como testemunha de Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, que João Batista estava sendo testemunha de Jesus porque ele batizado depois de era Cristo. E Cristo está crescendo e ele vem diminuindo. Vamos entender isso, irmão, um pouquinho melhor? Vamos no capítulo 5 e do versículo 31 e 47, para que vocês possam entender que esse versículo 26 foi aonde que os discípulos, João vai conversar com os discípulos, né? Olha aqui, ó, capítulo 5, versículo 31 ao 47, diz assim, ó. Aqui já se fala de Jesus. João é testemunha disso. Aí, olha aqui, olha Jesus falando aqui, olha, irmão. Nesse momento aqui, Jesus diz assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. Ele explicou quem é. João. Ele deu testemunho da verdade. João era a lâmpada e Cristo a luz. Veja que obra linda. Irmãos, você sabe que toda lâmpada precisa do azeite, não é verdade? E João tinha o azeite, João tinha. Ele recebeu o Espírito Santo na saudação de Maria com Isabel. A criança de Isabel, ela saltou de alegria dentro do ventre, lembra disso? Então João era a lâmpada. E Jesus está dizendo: há outro que testifica de mim, o versículo 32. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então João
falava do Messias, de Cristo. Mas olha o versículo 33. Vós mandasse mensageiro a João. Vocês viram que nós lemos agora há pouco, lá no versículo 25 do capítulo 3. Aí, ó, esses mesmos fariseus, esses mesmos judeus, né? Ó, ele diz, mas vós mandasse mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Porque outra vez, em outra passagem, que vocês vão ver, que João estava batizando e foram mandados os judeus para perguntar se ele era o Messias, se ele era o profeta Elias. Ele falou: não sou Elias, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama ao deserto, que está escrito em Isaías. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então eles mandaram essa mensagem. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia, quer dizer, a luz, que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Quer dizer, eles estavam se alegrando por um pouco de tempo com a luz que estava em João. Mas, aí Cristo vai falar agora dele, mas eu tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Então, irmãos, aqui ele está dizendo que Deus é a testemunha dele. Tudo que ele fazia foi Deus que deu a ele, era com ele em tudo. Vejamos que ele disse assim, 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. A sua palavra não permanece, quer dizer, que é a palavra de Deus, que está em Cristo ali, ele anunciando, a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Por que que a palavra de Deus não estava nos judeus, não estava nos escribas, nos fariseus, nos sacerdotes, nos anciãos do povo? Não estava. Porque Jesus disse que eles não creram em Cristo que Deus o enviou. Então, eles não tinham a palavra. Cristo é a palavra. Aí, olha o versículo, irmão. Olha o versículo 39. Examinais, irmão, por isso que Deus dá a graça de nós fazermos a leitura das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. É nosso dever, sim. Irmãos, olha que Jesus respondeu para aqueles homens. Vê se isso também não encaixa em nós. Examinai as escrituras, quer dizer, o que que é examinar? Você vai olhar, você vai estudar os capítulos ali. O que que é o estudo? Eu não estou falando de estudo, fazer teologia, fazer aquilo. Eu estou falando, irmão, que você vai investigar esses versos, você vai investigar a palavra de Deus. Vocês têm aí no rodapé vocês vão encontrar lá embaixo, vocês vão encontrar nas letrinhas aí, tipo 1, 2, 3, A, B, C. Vai no rodapé, vai lá vai mostrar um outro capítulo que testifica sobre isso aqui, porque é a obra do Senhor. Veja, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam examinando as Escrituras, só que ele achava que as Escrituras ia dar vida eterna para eles. Só que as Escrituras estavam testificando do Messias. Você pode ver que nos profetas, Deus, o Espírito Santo usava deles para eles e eles escreviam o que Deus colocava ali, eles escreviam falando do Messias. Pode ver que Isaías, ele fala de Messias a todo momento. Você vê Jeremias, você vê em Daniel, você vê o próprio Moisés, falou: Deus vai levantar um outro maior do que eu. Olha só. Então já vinha as profecias, né, amados? E eles examinando, vendo as leis que foram dadas, os 10 mandamentos e tudo ali, e achando que eles fazendo tudo aquilo ali, eles conseguiriam a vida eterna.
Irmãos, não consegue, porque não tem quem que não vai ferir os 10 mandamentos. Não há um homem na terra que consegue seguir os 10 mandamentos, que hoje é 2 mandamentos, porque os dois continua sendo os 10. Que Jesus disse: amar a Deus todas as coisas, de todo o teu coração, e amar o teu próximo. Se você olhar os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é com Deus, os 6 últimos mandamentos é com o próximo. Então, Jesus, ele não abrogou os mandamentos do Pai. Só que aqueles mandamentos, ele mostrava os nossos pecados, e mostra os nossos pecados. Porque ela disse: não levantará falso testemunho contra o teu irmão. Quantos que pecam nisso? O Senhor falou: não cobiçará a mulher do teu próximo. Quantos que não olham nesse mundo aqui e fica desejando com os seus olhos, não fitando na mulher? Tá certo que a mulher também, às vezes, tem uma lascívia que fica usando roupa para provocar. Então, é terrível isso. E aí tem que estar orando e vigiando para não cair nesses erros, né? Aí vem Jesus com a graça imerecida, que é Efésios capítulo 2 versículo 8. Ele nos deu essa graça. E hoje, por misericórdia, nós somos salvos pela graça de Deus. É um dom imerecido, é a bênção, nós recebemos Cristo em nossa vida. E agora, quando nós andamos com Ele, nós desligamos das obras da carne e nós começamos a produzir o fruto do Espírito Santo. Isso está em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 até salvo erro, até o 20 ou 21, é obra da carne. O 22 em diante é o fruto do Espírito Santo. Então, queridos, vamos aqui entender que Jesus disse para eles aqui no versículo 39, dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Irmãos, você tem a Bíblia Sagrada em tuas mãos, ela está testificando, o que é testificar? É como testemunhar, ela é fiel, testemunha, é a palavra de Deus que fala de Jesus Cristo, que fala do Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai se não for por mim. E como é que nós vamos conhecer Jesus? Ele deixou testificado a palavra dele aqui. João testificava de Jesus. Hoje, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela está escrita ali, eu esqueci agora, não lembro se é em Coríntios, diz assim: toda a escritura é inspirada divinamente por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, então, cremos nas Escrituras. Por isso se chama Escrituras Sagradas. Elas não são comuns. Ela tem o sacramento do nosso Senhor. Aqui, esta palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela custou, para ela hoje estar em suas mãos, de cada um de vocês e dos outros que vão ver esse vídeo, ela custou o sangue do próprio Cordeiro, custou o sangue dos seus discípulos e custou o sangue de muitos irmãos na arena quando foram perseguidos. Lembra do apóstolo Paulo? Antes de se converter, quantos males ele cometeu, as perseguições, pegando cartas para perseguir aos filhos do Senhor. Vocês lembram, a caminho de Damasco, Jesus para ali e vê uma luz enorme e Saulo cai lá no chão e ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele: quem é, Senhor? Veja, irmãos, olha o que Jesus disse: Saulo, Saulo, presta atenção nisso: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus já estava no céu, irmão. Jesus já estava com Deus. E como é que ele falou: por que você me persegue? Porque o corpo dele, a querida irmandade daquela época, estava sendo perseguido. Se perseguir você, está perseguindo Jesus. Se levantar calúnia contra vós, levantará calúnia contra Jesus. Todos aqueles que testificam têm um testemunho fiel em Jesus e levantarem contra vós, vocês tenham certeza
que levantaram contra Jesus também, contra o Senhor Jesus. Porque os santos de Deus, ele veio para servir ao Senhor e falar da obra de Cristo Jesus. Guarde isso em seus corações, amados. Guardem em vossos corações. Então, quando Jesus disse, né, que ela fala, testifica de mim, é por isso que nós estamos falando aqui. Olha agora como nós conhecemos Jesus. As Escrituras, nós não olhamos para a Escritura que ela própria possa nos dar vida eterna. Olhamos para ela que ela aponta o Filho de Deus que nos dá a vida eterna. As Escrituras está mostrando quem é o Filho de Deus. É isso que temos que compreender. Por isso que ela é divina. Irmão, em nome de Jesus, alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Isso, segundo Timóteo, capítulo 3, toda a escritura é divinamente inspirada e aproveitosa. Glória a Deus. Tá vendo? Olha, irmãos, que lindo isso, né? Eu vou ler aqui que saiu do chat aqui rapidinho. Toda a escritura divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Glória a Deus. Você entendeu qual é a finalidade da Escritura? É para ensinar. É o que nós estamos passando aqui, irmãos. Para redarguir. Tudo isso para que nós tenhamos o conhecimento da justiça de Deus. Então, é importante ler as Escrituras Sagradas. Ela faz nós, aleluia, ver a luz. Irmãos, todo mundo conhece Jesus. Todo mundo fala que conhece Jesus, mas conhecer Jesus mesmo, lê as Escrituras que você vai conhecer o Senhor Jesus. Lê os Evangelhos, que verdadeiramente você vai conhecer Jesus. Hoje mesmo, pelo meu papai, irmãos, diante aqui da leitura, todos vocês já sabem, meu pai está passando por uma situação bem complicada, além da depressão, mas ele está melhorando em relação à depressão. Lógico que sente alguma coisa. E eu tento de tudo, irmão. Ele tem um pouco de um gênio meio forte também, isso é um lado dele. Mesmo são, ele tem esse gênio. E infelizmente não lê as escrituras, sabe ler tudo, mas não perde. E vai aqui, é muito bom para vocês. Tá? Infelizmente, gosto de assistir a uns programas aí que envolve tiro, que é assassinato, roubo, essas notícias ruins, não vou falar nomes aqui, mas que fica apresentando polícia atrás de ladrão, ladrão que faz isso, aquilo vai entrando na mente da pessoa. Eu já falei, pai, por favor, se cuida, pai, larga aí. Não, isso não me atinge, não. Atinge sim, irmão. Tem um monte de pessoas assim, principalmente pessoas idosas, que ficam vendo isso e com a vida. Olha aqui, ó, a palavra da vida que cura a mente da gente. Por isso que está aumentando cada vez mais problema psiquiátrico, irmãos. Tá bom? Vem depressão, vem ansiedade, muitos têm pânico, têm medo de sair na rua por ser assaltado, tudo. Por quê? Porque muitas coisas acontecem. Aí hoje eu levantei 4h30 da manhã, tive que ir lá, fui na casa dele, porque senti que tinha que ir mesmo, tinha alguma coisa nada bom. Aí cheguei lá e falei para ele, falei, meu pai, e Deus tocou isso no meu coração, eu levei uma Bíblia para ele, lá tem, mas eu peguei uma da letra grande, irmãos, e entreguei para o meu pai. Falei, pai, o senhor vai ler a Bíblia. Eu vou colocar aqui agora no Evangelho. O senhor vai ler o Evangelho. Está aqui a fitinha que a Bíblia tem. O senhor não vai sair daqui. Lavei o óculos dele e falei, agora, olha, estou te fazendo tudo isso. Ah, eu conheço Jesus. Eu falei, me perdoa, o senhor não conhece Jesus. O senhor não conhece o Senhor Jesus. Você conhece o que os outros falam, que nós falamos, mas na Bíblia mesmo você não conhece. Nem as obras que ele fez, você não sabe o que está escrito lá. Então, olha, você quer a cura mesmo para a tua alma? Você quer a cura? Pois eu estou te entregando esta Bíblia. Abri para ele e falei, pai, isso aqui é mão beijada, ó, tá entregue aqui nas tuas mãos, mão beijadinha. Agora, só o senhor tem que ler. Eu não tenho mal o que fazer, pai. Nós estamos cuidando com remédio, isso é paliativo, irmandade. A cura da alma é Cristo Jesus. Eu falo, você crê, ele fica duro assim, sabe, parece que tem vergonha, não sei o que que é, trava. E eu falei, então eu vou embora,
que eu preciso estar aqui com vocês, depois eu vou retornar. E à tarde, com a ajuda de Deus, vamos estar no asilo e eu vou levá-los para ir comigo na evangelização, como eu fiz com ele quando ficou 2 meses comigo aqui. Minha mãe está aqui agora. Bom, enfim, irmãos, e está lá. Então, a pessoa, tem muito crente que não conhece o Senhor Jesus. Ah, conheço, ele é o Salvador da minha alma. Ele é Salvador da tua alma. E se ele é Salvador da tua alma, o que você faz por ele? Muitos crentes não fazem a vontade de Deus. Muitos crentes não guardam a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus que aqueles que vão herdar os céus é aqueles que guardam a palavra e faz a vontade de Deus. Então, quando nós temos conhecimento através das escrituras sagradas, que é lógico que o Espírito Santo vai nos, porque isso aqui, o Espírito Santo divinamente foi inspirado por ele. Então, irmãos, quando nós aprofundamos na palavra, aí nós conhecemos Jesus de verdade. Aí você tem assunto para falar de Jesus. Você pode ver que tem muito crente aí, eu não sei evangelizar, eu não tenho o dom da evangelização, mas você tem a instrução, você tem a Bíblia Sagrada para te instruir. Amados, é simples, materialmente dizendo, queridos. Se vocês pegarem, por exemplo, hoje eu quero fazer uma comida diferente. Você não pega uma receita e você segue aquela receita e não dá certo? Tá. Pois é, espiritualmente está aqui uma receita para salvar a minha vida, a sua vida e a vida de muitas pessoas. E você tem que levar isto, pois nós somos mensageiros do nosso Senhor. Como é que eu vou fazer a vontade do Pai? Levando a palavra do Pai. É isso que ele quer. Qual é a vontade de Deus? Que todas as pessoas sejam salvas. Mas por que que nem todos vão ser salvos? Uma parte é incredulidade e a outra parte, muitos de nós não estamos preparados para evangelizar, para falar de Jesus. Nós temos que estar nas Escrituras para nós termos uma propriedade da glória de Deus e expor isso para as criaturas. Jesus disse que nós somos luz do mundo, lá em Mateus capítulo 5, ele fala, vós sois a luz. A candeia, ela não pode ficar debaixo do alqueire, que é a mesa. Ele tem que ficar no velador para que todos sejam iluminados. Irmãos, se nós ficar debaixo da mesa nas coisas desse mundo, nós nunca vamos iluminar ao mundo Cristo Jesus. Mas quando nós estamos com a palavra de Deus, nós iluminaremos as pessoas. Não que isso vem de nós próprios, vem do próprio Cristo, que é o azeite, a palavra está em nós. Se nós não usarmos a palavra, ela apaga, nós estamos na treva igualzinho às outras pessoas. A diferença é que a gente fala, glória a Deus, aleluia, as obras são obras das trevas, mesma coisa do que não é um batizado. Comete pecado, mente, engana, rouba, engana o outro, passa para trás, dá calote, tudo treva. Não tem conhecimento. E olha aqui, mas louvo a Deus que vocês estão tendo conhecimento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, Jesus falou isso. Então, ele é a vida eterna. Então, por isso que nós examinamos as Escrituras, tá? Temos que examinar. Se alguém falar para você, você não deve ler as Escrituras, não, isso não vem de Deus. Porque se formos batizados em Cristo Jesus, a única palavra que testifica de Jesus mesmo, que está sagrado e é pelo Espírito Santo, é a Bíblia Sagrada. Depois tem outros livros que são irmãos que vão escrevendo das obras que Deus fez. Mas a Sagradas Escritura, essa foi inspirada divinamente pelo Espírito Santo. Ela é a palavra de Deus. Glória a Jesus. E aqui, terminando, Jesus estava falando, não quereis vir a mim por terdes a vida. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Olha como Jesus conhecia tudo, né? Bom, voltemos aqui, irmãos. Eu acredito que vocês já entenderam essa passagem. Então vamos lá. Vamos entender aqui. Então, o versículo 28.
Foi isso que João afirmou, de que ele tinha sido enviado adiante do Messias para falar de Jesus, tá bom? Isso nós podemos ver, está em Mateus capítulo 3, versículo 1, também Mateus capítulo 11, versículo 10, e Marcos, né, perdão, Marcos capítulo 1, versículo 2, Lucas capítulo 7, versículo 27. Vou deixar registrado, depois vocês vão procurando lá, você vai ver como João Batista afirmava que ele tinha sido enviado adiante do Messias, que é Cristo, tá bom? Já no versículo 29, diz assim: aquele que tem a esposa, olha que passagem linda. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas um amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo, que é a alegria, esta minha alegria, está cumprido. Quer dizer, a missão dele já estava cumprida. Por quê? Olha que passagem linda. Quando a referência de João a Jesus como noivo, então veja, João ele não era o noivo, ele não constituiu uma igreja. Quem fez é Cristo. Ele é o amigo, ele se alegrou em Cristo, tá? Ele foi preparando, mas a noiva não era dele, era de Cristo. Ele batizou, mas as almas são de Cristo. Entendeu isso? Nós, né, irmãos, todos nós aqui fomos comprados pelo sangue de quem? De Cristo. Então nós somos de Jesus Cristo. Então vejamos bem aqui, irmão, se nós vamos ver essa referência de João a Jesus. Vamos olhar ali Jesus como noivo? Vamos ver? Vamos lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 15. Vamos lá. Mateus, capítulo 9, versículo 15. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Eu até vou puxar um pouquinho antes, o versículo 14. Vou começar no 14, ó. Então vieram a ele os discípulos de João. Veio a quem? A Jesus. Os discípulos de João foi a Jesus, dizendo: perdão, irmão, não é o discípulo de por que jejua nós? Foi os discípulos de João, ó. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Esses discípulos de João e os fariseus, eles tinham os mesmos jejum. E eles foram perguntar para Jesus por que os seus não jejuam, os seus discípulos. Aí Jesus dá esse versículo 15 para ele, ó. Disse-lhe Jesus: pode, porventura, andar triste os filhos da bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Enquanto Jesus estava ali com ele, em carne, eles não precisavam jejuar, pois o próprio Cristo estava com ele. O dia que Jesus foi crucificado, que o Senhor Jesus foi para a sua glória, eles começaram a fazer o jejum também, tá certo? Então nós percebemos aqui, glória a Deus, que pode ter certeza espiritualmente dizendo, irmão, todos nós somos noiva de Cristo Jesus. Nós, o grupo, quer dizer, um povo que obedeceu o mandamento de Jesus, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo este povo é a noiva de Jesus. Chama-se a Igreja de Cristo, os fiéis. Bom, quando a gente fala os fiéis, irmãos, muitas pessoas vão pensar que só uma denominação ela vai ser salva. Não. O Senhor vai olhar todo o povo na terra. Guarda isso em vocês. Se fosse assim, irmãos, se fosse assim, só teria brasileiro. Não teria americano, não teria japonês, não teria os africanos. Você viu que cada povo tem uma etnia, cada povo tem um seu costume, cada povo, mas todos são seres humanos. Perceberam? Todos vieram de Adão, eles estão em regiões diferentes, e cada região, irmão, muda até a nossa pele. Se tiver lá no frio, lá na Antártida, ou seja, lá no Polo Norte, a pele vai ter que se adequar com aquele momento ali. O corpo, o organismo vai adequar.
Se nós estiver no Nordeste, com aquele sol do sertão, a pele nossa também vai mudar, porque vai se adequar. Tá certo? Vocês viram, se vocês olhar Lamentações de Jeremias, você vai ver que o povo de Deus acabou se ficando com a pele queimada pelo sol. Foi queimando, foi mudando a cor deles por causa pecado que eles tiveram tudo e tiveram uma escravidão. Então, irmãos, presta atenção nisso materialmente. Tem o japonês, tem o chinês, os olhos, um é mais arredondado, outro mais puxado, e tem as cores, tem tudo. Mas, amados, todos são de Deus, todos são criados do Senhor. As mudanças climáticas podem mudar o nosso ser. Tá certo, irmãos? Você vai encontrar pessoas de todas as formas. Um tem cabelo, outro não tem cabelo. Mas não é homem, não é um ser humano. É, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, Deus vai olhar na terra, é só uma denominação que vai ser salva? Não! Os que vão ser salvos é os que estão na graça de Deus. Aqueles que verdadeiramente guardam a palavra de Deus e as praticam. São aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. São aqueles que fazem a vontade do Pai. São esses que vão ser salvos. Então, amados, quando Jesus vier, ele vai olhar em toda a terra, ele vai olhar em todas as denominações, ele vai olhar tudo, todo o evangelho de Cristo que foi pregado no nome do nosso Senhor Jesus, e todos creram nele, e Deus olhar para todas essas denominações em Cristo. Estamos falando de Jesus, porque ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não tem outro caminho se não for o nome de Jesus. Tá? Agora, existe muito mais denominações que nem se fala de Jesus. Nós estamos falando de Jesus, do Messias, de Cristo, tá? Então, todos que invocam o nome do Senhor, esse Cristo vai olhar e ele vai saber quem é fiel e quem não é fiel. Ele sabe que tem crente fiel e ele sabe muito bem que tem crente infiel a ele também. Então, amados, por isso que aqui está ensinando, como está escrito em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo para ensinar. Estamos sendo ensinados. Não é o irmão Júlio que está ensinando vocês. É a palavra de Deus. Se vocês seguirem a palavra de Deus, vocês vão ensinar muitas pessoas. Por que vai? Porque o próprio Jesus chegou para os seus discípulos, lá no capítulo 28 de Mateus, que ele disse, eu vou ler para vocês, para que vocês guardem. A minha pergunta é essa: vocês são discípulos de Jesus ou não são? São discípulos de Jesus. Então, isso aqui cabe a nós. Temos aqui a propriedade em Cristo na nossa vida. Ele nos deu autoridade para isso. Olha o que ele disse aqui no capítulo 28 de Mateus. Ele disse assim, ó, vou ler aqui no versículo 16 em diante, ó. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Olha o que Jesus fez, ó. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora Jesus vai dar ordem para os seus discípulos. Discípulos daquela época. Mas hoje nós não somos discípulos de Jesus? Somos. Então, olha o que está dizendo, ó. Portanto, ide, fazeis discípulo de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, é ordem do Senhor Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Qual é a nossa missão? Ensinar vocês a guardarem a palavra de Deus, de Jesus que tem ensinado. E o ensinamento dele está aqui nas Escrituras. Observa, e ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, a consumação do mundo. Amém. Então veja, João, Pedro, Tiago, todos morreram. Todos já dormem no Senhor. Mas ainda somos nós aqui os discípulos de Jesus. A igreja não acabou, ela existe. A igreja somos nós.
Então, hoje somos discípulos, irmãos, do Senhor. E aqui, Jesus, é claro, nós, e portanto, fazeis discípulos. Como que nós vamos fazer discípulo? Por exemplo, se você vai fazer uma visita para algum vizinho, algum amigo, alguém, e você fala do evangelho para esta pessoa, ela creu e ela vai ser batizada, glória a Deus, você leva para ir ao batismo, o que que aconteceu? Você fez aquela pessoa ser um discípulo de Jesus. Mas não que você é dono dessa propriedade do discipulado. Nem eu sou, ninguém é. O dono disso é Cristo. Entendeu? Só que quando nós falamos, qual é a vontade de Deus? A vontade de Jesus. Qual é a vontade de Cristo? Está aqui, versículo 20. Ensina-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, infelizmente, a gente vê as pessoas querem batizar, tem irmãos que anunciam o evangelho e quer que a pessoa se batiza. Às vezes a pessoa batiza, mas nem tem conhecimento do evangelho. E depois nem vai mais na casa daquela pessoa, fica abandonado lá, aquele que levou tanto o evangelho para ela. Ah, já batizou, acabou a minha missão. Pelo contrário, agora que nós temos que levar mais a palavra de Deus, porque a planta é pequenininha, precisa mais de água do que a árvore. O dia que ela está numa estatura de árvore, aí você não precisa mais arregar, não, porque a chuva do céu vem. Entendeu? Pois é. Então, nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor. Agora, eu creio que todos entenderam isso. Tá bem, amados? Então, vamos lá. Então, aqui está muito bem claro que nós lemos aqui, tá? Sobre o noivo. Então, irmão, isso identifica que Jesus é, é maravilhoso, esse é o esperado, né? O rei, o Messias, claro, de Israel. No Velho Testamento, irmãos, nós vamos ver que Israel, ele é frequentemente retratado como a noiva. Por isso que Jesus falava do noivo, né? Ele falou, enquanto o noivo está aqui, junto com eles, não tem que jejuar, estão alegres. E nós vemos então que Israel, repetindo para vocês, o povo israelita ali, ele era frequentemente retratado como uma noiva de Deus. Mas, irmão Júlio, onde poderia estar isso escrito? Vamos dar uma olhada no livro de Isaías. Abre o livro de Isaías, no capítulo 62. Isaías, capítulo 62, versículo 4 e 5. Deixa eu só confirmar. Isaías, capítulo 62. Olha só que obra linda, irmãos. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Versículo 4 e 5. Nunca mais te chamarão desamparada. Está falando de um povo. Está falando espiritualmente, um povo como se fosse uma mulher, né? Mas claro que isso é espiritual. Ó, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais. Assolada, mas chamar-te-ão. O meu prazer está nela, e a tua terra, acasada. Olha, tem marido a casada, porque o Senhor se agrada de ti, e até a tua, ó, o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque, como o jovem se casa com a virgem, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Pronto. Aqui, essa profecia mostrou que Israel é a noiva de Jesus, de Deus, era considerada como a noiva de Deus. Deu para entender? Só que o que aconteceu? Eles não aceitaram Jesus, o Deus Filho encarnado. Eles não aceitaram. Quebrou a aliança com o Senhor. O Senhor pegou e começou a chamar os gentios. Você, eu, todas as nações que não é israelita são gentios. Aí Cristo criou, glória a Deus, um povo para ele, uma igreja para ele, através de Jesus ele fez, porque ele diz, ai, ai de ti, Corazim, ai de ti, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, e aqui, vocês lembram, eu tentei juntar vocês como uma galinha junta uns pintainhos, mas vocês agora também virei as costas, e pronto, Jesus pegou, agora vou fazer um novo povo,
Então, quem vai subir para o céu? Muitos ficam pensando que Israel ali, o povo de Deus, né? Sim, ele é um povo de Deus, mas rejeitou Deus. Sabe quem é o povo que vai subir para o céu com Cristo? São os fiéis a Ele. Agora, Israel vai ser salvo? Muitos acham que Israel inteiro vai ser salvo. Não. Como é que Israel vai ser salvo? Aqueles que se converterem para Jesus. Hoje tem muitos israelitas se convertendo para Jesus. Hoje tem muitos judeus. Então, os fiéis que vão subir para o céu, tanto os gentios quanto os judeus em Cristo Jesus. Esse é o povo de Deus, porque envolve Jesus Cristo, o Filho de Deus, envolve o sangue do Cordeiro. Esses judeus que forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses judeus que são filhos de Deus também, tá bom? Agora, os outros judeus que não aceitam o Messias, que ainda muitos deles rejeitam, esses não herdam a terra do céu. Não vão herdar. Se morrer nesse pecado, ou seja, nessa incredulidade que torna-se pecado, porque a incredulidade é isso, morre sem salvação. Então, amados, entenda isso, porque às vezes a pessoa pega fisicamente e fala: Israel vai ser salvo. Não é assim. O Israel que vai ser salvo são aqueles que vão se converter para Cristo. Esse é o que vão ser salvos. Se Israel, 100% deles, se converter a Cristo, 100% deles, claro, guardando a palavra do Senhor e andando na palavra do Senhor, serão salvos. Claro, com certeza. Porque se tiver israelita infiel a Deus, também vai ficar. Deu para entender isso, amados? Então, aqui nós vemos que o Senhor, ele retrata. Vamos ver mais uma vez Deus falando da sua noiva? Vamos ver em Jeremias capítulo 2, versículo 2. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Jeremias capítulo 2. Glória a Jesus, aleluia. Versículo 2, olha, queridos. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me cigais no deserto, numa terra que não se semeava. Olha, irmão, vocês estão vendo? Então, irmão, aqui Deus declarou mais uma vez sobre o povo de Israel sendo a noiva do nosso Deus. Vejamos também essa passagem lá no livro de Oséias, no capítulo 2. Vamos lá no livro de Oséias, capítulo 2, e nós vamos ver aqui no versículo 16 ao 20, tá? Oséias, glória a Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Oséias, Oséias, glória a Deus. Aqui, ó. Oséias capítulo 2, versículo, toda glória a Deus, versículo 16 ao 20. Olha o que diz aqui, ó. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Hoje, irmãos, todos que foram batizados em Cristo Jesus não se atrevem, aqueles que são convertidos não se atrevem nem fazer idolatria, nem se adorar uma imagem, não se atrevem nada disso, porque conhece o Deus que é vivo, que o Espírito Santo testifica dentro de nós, porque ele habita em nós. Veja bem, versículo 18: naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E a terra quebrarei o arco, a espada, a guerra, e o farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia.
e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Oh, que glória! Tá vendo? Por isso, irmãos, glória a Deus nas alturas. Você, eu, nós somos a noiva de Jesus. A noiva, vocês sabem que a noiva, ela assume um compromisso com seu noivo e os dois têm a mesma comunhão. O noivo anela o seu amor. Eu estou falando espiritual, tá? Material, assim como vocês também e eu, nós casamos antes de casar, nosso o amor, a nossa, o respeito que nós temos um pelo outro. Cristo tem um respeito por vocês que vocês não têm ideia, o amor que ele tem. O problema é que às vezes a noiva é que não percebe essas coisas. Mas o que quero dizer é que quando a noiva e o noivo, os dois estão em comunhão, entendeu? Você pode ver que a noiva ainda permanece na casa dos seus pais. O noivo não leva para sua casa. Mas no dia do seu casamento, tão esperado, a noiva não vê a hora. Olha, irmãos, que coisa mais linda. O papai, a mamãe, gera o filhinho, gera a filhinha. Essa filha cresce com amor. E depois, quando ela tem uma certa idade, brota um outro amor no coração dela, que ela conhece o noivo, né? Conhece o namorado, depois o noivo. E ela não vê a hora de sair da casa do pai dela, da mãe dela, que gerou ela, que levou no colo, fez tudo de bom para ela. Ela não vê a hora de estar no braço de um noivo, que ainda ela vai conviver com ele e vai conhecer ele melhor no casamento, não é verdade, irmãos? Não é assim? Mas todos querem casar, todas querem casar, todas querem constituir família. Olha o espiritual. Agora, olha que passagem linda, irmãos. Observa isso. Quem é espiritual, nós somos as noivas, espiritualmente dizendo. Nós nascemos nesse mundo, só que nós não queremos mais ficar nesse mundo. Queremos sair desta casa, deste mundo. Queremos ir embora com o noivo. E para ir com o noivo tem que casar, para ir para a casa dele tem que casar. Por isso que Jesus vai vir buscar a noiva, mas a noiva vai entrar como esposa no reino dele. Irmão, isso é espiritual. Esposa é o mesmo ato, tá bom? Jesus vai fazer a mesma coisa que um futuro marido vai fazer, levar a noiva para sua casa. Jesus vai nos levar para o seu reino. Olha que obra linda, que maravilha. A noiva que conhece o noivo, que ela tem esse relacionamento como nós aqui espiritualmente, através da palavra de Deus, da guia do Espírito Santo, das Escrituras, nós começamos o quê? A não querer mais viver nessa terra. Assim que eu quero dizer, não queremos mais amar as coisas deste mundo, queremos amar o nosso Senhor Jesus. Você vê que tem muito crente, é assustador, tá bom, irmãos? Há muito crente que às vezes fala assim: ah, eu quero ir para o céu, mas primeiro eu quero casar, primeiro eu quero ter a minha casa, eu quero curtir a minha casa, eu quero curtir isso. Meu Deus do céu, se você parar e pensar, lá no céu, o Pai Celestial fala para o seu filho: meu filho, viu aquele servo nosso lá? Você viu? Ele não quer vir para o céu. Ele quer gozar um pouquinho, ele quer curtir a casinha dele. Ele não ama nós tanto, não. Ele quer sentir o prazer da carne primeiro, filho. Agora, de repente, vê um outro lá na terra. Senhor, eu não vejo a hora que tu venha, Pai. Mas esse não está pedindo a morte, não? Porque nós não morremos mais. Aceitamos Jesus, nós não morremos mais. Mas a gente não vê a hora de estar na glória, sair desta terra e já estar com Jesus. Apocalipse capítulo 22 diz, o Espírito, né? A igreja, né? A noiva fala: ora vem, Senhor. O Espírito Santo fala: ora vem, Senhor. Aí o Senhor falou: certamente cedo eu venho. São poucos que falam isso. São poucos que realmente querem que Jesus venha. E olha, quando o Deus olha que em você, você fala: ó, Senhor, eu não vejo a hora que tu vem, Pai. Eu não vejo a hora que o Senhor. Não é por causa do sofrimento que às vezes estamos passando, mas é que você tem desejo de um lugar melhor do que você está. De repente você está tão bem de vida, teus filhos estão bem, os seus netos estão bem, tudo está bem, tua esposa está tudo bem. Você pode pegar o carro e viajar, você pode fazer isso, está tudo bem na tua vida.
mas você olha para Jesus e diz, Senhor, eu não vejo a hora que tu vem, embora que está tudo bem na tua vida. O que que isso mostra? Que você está totalmente desprendido das coisas deste mundo. E você agradece a Ele que você tem tudo isso que Ele te deu, mas nada disso vai te segurar perante Ele. Você prefere subir com Jesus e deixar tudo que você tem aí de alegria, que te faz alegre aqui e que está tudo bem na tua vida. Percebeu isso? Então, quando Deus olha para um, fala, Senhor, eu quero estar contigo. Que alegria que traz para ele. Por isso, meu filho realmente tem interesse na vida eterna. Ele tem interesse mesmo de estar conosco nesse reino. Nunca subiu aqui no céu, mas ele confia na tua palavra, meu filho, do que você entregou lá. Pois é, ele confia, ele crê em ti. Vamos dar a ele um gozo. Por isso que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não tinha dito. Oh, irmão, tudo isso é confiança, é acreditar, é crer o que Jesus fala. Ele é verdadeiro, ele não mente, tudo que ele fala é verdadeiro. Então, por que, irmãos, que às vezes a gente se prende com as coisas deste mundo? Porque não conhece Jesus como estamos conhecendo aqui agora. Está vendo, amados, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. É bom, por que que hoje nós estamos todos sentados, talvez vocês trabalhando, eu aqui sentado, mas estamos falando de Jesus, estamos falando de Cristo. Vocês estão percebendo que em nenhum momento nós falamos aqui de nada além do que Cristo, ok? Tá bom? É Cristo na nossa vida, Ele é a vida, é a lâmpada, a luz que ilumina a nossa vida. Então vejamos bem aqui, nós vimos aqui em Oséias, né? Então vamos lá, lemos Oséias, e aí nós vemos o papel que João Batista, né? Aqui o papel de João Batista era que Deus mostrou ali para Israel que realmente havia Israel como uma esposa de Deus, mas eles não aceitaram Jesus, né? Agora vamos falar do amigo, como ele falou aqui. E o amigo, olha aqui interessante, né? Voltando aqui, agora, isso aqui ele está referindo a ele, tá, irmãos? Olha só que parte linda. Ele fala assim, ó. Repetindo aqui o versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aquele que tem a igreja é Jesus. A igreja é de Jesus. Tá bom? Sentido espiritual. Agora ele fala, mas o amigo do esposo, João Batista, o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, quer dizer, ele é testemunha, ele está ouvindo e ouvindo. Ok? Glória ao nome do Senhor Jesus. Alegra-se muito com a voz do esposo. Então, todas as obras que Jesus estava fazendo, ele estava se alegrando. Todas as obras. Assim, pois, já minha alegria, meu gozo, está cumprido. Estou feliz. Realmente chegou a luz. Chegou o tão esperado Messias. Olha que passagem linda, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus, é muito lindo. E aí nós vemos aqui, irmãos, que ele estava se alegrando muito com o noivo. E eu já li aqui para vocês, deixa eu ver se eu li aqui. Abre aí no mesmo livro de João, capítulo 1, versículos 6 e 9. Olha o que diz aqui, ó. João, capítulo 1, versículos 6 a 9. Olha o que diz aqui, ó. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Era ele, o amigo. E a luz resplandece na treva, e as trevas não compreendem. E houve um homem enviado de Deus, cujo número. Oh, não, perdão, eu acabei lendo o versículo 5. Quero voltar, repetir, é o 6. Vou ler de novo, 6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Ele ia testificar de Cristo, a luz, para que todos crescem por ele. Então, ele era a lâmpada, a candeia. Ele estava testificando a luz. Ele tinha a palavra de Deus, o Espírito Santo
como eu falei para vocês, e na saudação de Isabel com Maria, João saltou de alegria lá no ventre, a criança, porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus ali com as saudações, a virtude. Vamos lá. Aqui ele disse, no versículo 8, não era luz. Ele está dizendo que João, ele mesmo, não era luz, mas para que testificasse da luz, ele tinha que testificar do Messias, que é Jesus. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira, quer dizer, entre eles estava ali Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, todo homem que vem é iluminado. Hoje, uma criança que vier a esse mundo, nasceu esse mundo, a hora que ela crescer tudo, ela vai ouvir a palavra de Deus. Ela vai receber o evangelho, vai receber a luz, porque Cristo está aqui entre nós. A sua palavra permanece até a consumação do século. Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Mateus 28, né? Capítulo 28, lá nos últimos versos, vocês vão ver isso. Muito bem. Então vejamos aqui, meus amados, no capítulo 9, versículo 15 de João. Vamos lá, capítulo 9, versículo 15. Vamos ver mais uma passagem aqui. Glória a Deus. No capítulo 9, versículo 15, diz assim: Então, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus. Perdão, capítulo 9, versículo 15. Eu estou lendo 16. Eu peço perdão, irmão, porque hoje eu levantei muito de madrugada por preocupação do meu papai. E confesso que eu estou um pouquinho cansado, mas em nome de Jesus, vamos terminar. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai me dar força. Vou vencer, vou glorificar a Deus. Esse vendaval vai passar em nome de Jesus e o nome de Deus vai ser glorificado. Já é glorificado, já está glorificado. Vamos lá, versículo 15. Tomaram, pois, também os fariseus, tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos e lavei e vejo. Tá vendo? Que você viu? Jesus foi a luz desse cego, abriu os olhos, os milagres que Cristo fazia. Amados, são tantas passagens de Jesus que nós podemos até ver, ó, no capítulo 19, versículo 36, também de João, tá? No capítulo 19, versículo 36. Olha o que diz aqui, ó. Porque isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que diz: nenhum dos seus sócios serão quebrados. Louvado seja Deus. Então está mostrando tudo sobre a luz, sobre Cristo, irmãos. Então, queridos, guarda, guarda, porque Cristo é o noivo da igreja. Por que eu li isso aqui? Alguém possa até não ter entendido. Por que aconteceu que se cumprisse as escrituras? O noivo foi tirado da noiva. Você lembra que Jesus falou: ó, enquanto o noivo está com eles, o esposo está, eles não precisam jejuar. O dia que acontecer dele ser tirado, então jejuarão. E aqui cumpriu. Mais uma vez mostrou: Jesus realmente morreu, mataram ele, né? E ele foi crucificado. E aqui as escrituras cumpriu-se, ele já morto, foi tirado. Depois você vê mais à frente isso, tá bem? Então vamos lá. Aqui depois, voltando aqui em João, nós vemos aqui que no versículo 31, versículo 30, ele fala assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Isso aqui é uma humildade, é isso aqui que muitos crentes precisam aprender a ser humilde, viu, irmão? Glória a Deus, muito crente. Isso aqui me dá, oh meu Deus, eu quero falar assim de uma forma muito espiritual. Para quem for espiritual, vai entender muito bem. Cuidado, que tem muitos crentes aqui, irmãos, que gostam de se aparecer nos holofotes, tá? Se Deus faz um milagre, se Deus faz alguma obra, ele tem que se aparecer. Ah, foi através de mim, foi assim que Deus fez comigo, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu atendo isso, comigo acontece isso, comigo faz isso, e gosto que o povo louva a pessoa e não a Cristo. Mesmo que fale de Cristo, mas a pessoa recebe aquilo como se sente bem. Olha a humildade de um homem que foi enviado por Deus adiante de Jesus para abrir o caminho dele. E nós hoje, irmãos, nós somos parte.
né? Principalmente os pregadores. Nós, o Senhor nos dá a graça de enviando a palavra, de falar, mas nunca nós temos esse direito de ser elogiado. Olha aqui, o verdadeiro crente, o verdadeiro pregador, ele tem que se afastar da inveja. Mas é possível isso? É possível. Através de Cristo, tudo é possível. Se nós lemos, nós aprendemos. Olha aqui, João disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Humildade. João batizou primeiro que Jesus. Depois o Senhor começou a batizar, os discípulos já foram conversar, os discípulos de João foi conversar com João. João, João começou a explicar a situação. João não ficou enciumado porque ele batizava. João poderia falar: "Oh, eu comecei isso aí." Não. O verdadeiro crente é humilde. O verdadeiro crente é humilde. Ok? Então ele falou: é necessário que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Por isso que o gozo dele já estava completo. Aquele, olha só o versículo 31. Aquele que vem de cima é sobretudo quem veio do céu, Cristo. O anjo Gabriel não foi falar com Maria que é enviado, Deus ia enviar o filho dele, que ia nascer através dela, e que fosse o Espírito Santo que fizesse esta obra? Pois é, está aqui. Aquele que vem do céu é sobretudo. Aquele que vem da terra fala da terra. Aquele que vem do céu fala sobre todos. Irmãos, nós nascemos na terra. Jesus nasceu do Espírito Santo. Quer dizer, nasceu de Deus, usando o corpo de Maria. Não teve uma junção humana, marido e mulher. Não teve. Ele precisava de um corpo humano para destruir as obras de Satanás. Satanás foi derrotado pelo verdadeiro homem, porque Adão não derrotou, ele cedeu à tentação e ele pecou e fez a todo o mundo pecar. Agora, Deus envia seu filho e usa um corpo humano, quer dizer, o nosso Deus, filho encarnado, como você está e eu estou, glória a Deus, com esta carne, ele venceu Satanás, ele destruiu o nosso inimigo. Agora, irmãos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E o que aconteceu? Então, vocês, todos nós, falamos o que é da terra. E ele é do céu. Só que nós estamos falando agora dele. Então, nós falamos das coisas celestiais. Porque veio dele e não de nós. João Batista falava dele. Glória a Deus. Mas João Batista nasceu na terra. Eu também nasci na terra. Você nasceu. Eu quero dizer para vocês que Jesus não nasceu na terra, dizendo espiritualmente, porque Jesus já existia. Antes que o mundo fosse formado, Jesus já existia. Ele estava com Deus. Ele era o Verbo era Deus. Entendeu? Só que, humanamente, ele veio nascer humanamente para vencer o diabo como verdadeiro homem. Não, eu vou vencer esse inimigo. Precisamos lá, tem que salvar a humanidade, senão ninguém se salva. Eu vou lá, eu vou padecer, vou sofrer, eu vou vencer, mas eu vou ser vitorioso. Não foi assim que Jesus fez? Ele foi vitorioso. Vê lá Isaías capítulo 53, lê todo aquilo lá. Deus se agradou de moê-lo. Ele veio todos os sofrimentos. Mas agora vai vendo lá em Apocalipse capítulo 5 lá. Olha o cordeiro onde está. Agora ele é rei, ele tem poder, ele está com o mundo todo nas mãos dele, o universo, os céus e a terra, debaixo da terra, tudo está na mão do Senhor Jesus. Tanto que é ele que abre o selo, está tudo selado. Deus tem o livro na mão, selado, e Jesus pega o livro da mão do nosso Pai Celestial, ele mesmo vai desatando os selos, vai abrindo os selos. Toda a história nossa aqui na terra. Deus te ama muito, viu, amados? Deus ama muito nós. Bom, então, no versículo 32, aquilo que ele ouviu, isso testifica. Ninguém aceita o seu testemunho. Então, vamos lá. Irmãos, olha só o versículo 33 que diz assim, ó. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então vamos entender isso aqui, irmãos. João Batista, ele acabou minimizando, né, irmãos, as preocupações dos seus discípulos. Porque os discípulos, como eu disse para vocês, eles foram lá.
Então, como é que ele acalmou os seus discípulos? Ele expressando esse versículo 26 que eu li para vocês e vou ler de novo. Ele expressou esse versículo 26. Que os discípulos foram ter com João, olha aqui, ó, e foram ter com João os discípulos. Disseram, né, que é o discípulo de João, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, de qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. Então, aqui, nesse versículo 33, nós vemos aqui que João, ele. Ah, perdão, no versículo 30, né? João, ele acabou minimizando as preocupações dos seus próprios discípulos, glória ao nome do Senhor, com essa versículo 26 que eu tenho falado. Agora que a luz tinha vindo, é o que eu li para vocês do versículo 1, do 6 e 9, capítulo 1 de João, versículos 6 e 9, que a lâmpada tinha acabado a sua tarefa. João era a lâmpada. Ele tinha acabado a sua tarefa porque veio a luz. A luz é Cristo. Entendeu isso, irmãos? Então, João tá, olha, que ele cresça e eu diminua. Eu sou a lâmpada, eu tenho o Espírito Santo que entrou nele, trouxe as palavras que ele pregava. Claro que ele continuou ainda pregando, mas Cristo cresceu, o foco é Cristo. Entendeu, amados? E aqui, ele sendo essa lâmpada, ela já tinha acabado a sua tarefa, e vamos entender isso aonde? Que ele acabou a tarefa dele. Vamos lá no capítulo 5, versículo 35. João, capítulo 5, versículo 35 diz assim, ó. Ele era, olha que lindo. Olha, agora Jesus vai falar de João. Jesus está falando de João, ó. Ele era a candeia, ele era a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quiseste alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Quer dizer, um pouco de tempo aqueles homens estavam se alegrando. Então você vê em Herodes. Lembra que Herodes mandou prender, porque João Batista disse claramente para Herodias e para ele que não era lícito ele casar com ela porque ela tinha marido, que era casado com o irmão dele. Aquela mulher ficou muito brava, Herodias, mandou João, falou com Herodes prendeu João. Mas você vê que Herodes gostava de João, tinha um respeito com ele como profeta, entendeu? Mas no fim, você sabe como que é, né, irmão? O Herodes também acabou mandando degolar, e essa é uma outra história, nós vamos chegar lá à frente, tá bom? Então veja que Jesus, olha como que o que saiu da boca de João, Jesus falou dele. Jesus, nesse versículo 35, Jesus falou, ele era a candeia que ardia e iluminava. Irmãos, nós somos a candeia. Jesus falou que nós somos as lamparinas. Em nós não arde, pelo Espírito Santo, não arde as palavras de Deus em nosso coração? Vocês não sentem a virtude do Espírito Santo? As pessoas não gostam de ouvir quando vocês falam de Cristo para elas, as lágrimas descem, não é verdade? Então, ele era um desses, ele era uma lâmpada, como você é uma lâmpada, como eu sou. Mas a pergunta é: tem azeite aí no seu coração? Tem a palavra no seu coração para que você possa levar essa luz para outras pessoas? E essa luz é o azeite. É a palavra de Deus. Entenderam, amados? Bom, vamos lá. Versículo 34. Ele diz assim: porque aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Entenderam, irmãos? O que ele quis dizer aqui? Glória a Deus. Aqui, irmãos, na palavra do Senhor, sobre Jesus, ele é o receptador do Espírito Santo. Deus não deu por medida. Ele recebeu e o Espírito Santo permaneceu nele. Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá bom? Quero dizer para vocês, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, ele pairava aqui na Terra. Quer ver alguns homens que tinham o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus? Não eram todos no Antigo Testamento que tinham o Espírito de Deus. Vou te dar um exemplo de Sansão. Sansão tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Você pode ver que ele tinha aquele poder, que só o Espírito Santo poderia dar para ele. Mas isso não ficava dele toda hora, 24 horas. Era naqueles momentos que Deus tinha uma tarefa para ele e ele fazia.
Você pode ver, então, na vida de Davi. Davi, observa isso, Davi também tinha o Espírito Santo de Deus. Você pode ver que desde que ele foi ungido, o Espírito do Senhor passou para ele, habitar nele. Só que, o que acontecia? Davi, quando nos do urso, do leão, o Espírito Santo tomava ele e ele venceu, como aconteceu também na vida de Golias, né? Ele e Golias ali enfrentar. Mas você vê que Davi cometia muitos erros. Glória ao nome do Senhor. Um dia ele quis contar ao povo e entrou a ira de Deus ali, e muitas pessoas morreram. Ele falou, Senhor, eu que pequei, mas e essas ovelhas? Aí o Senhor cessava. Então, irmãos, você pode ver que são em momentos que tomava ali. Agora, com Jesus, é permanente. O Espírito Santo já estava no Senhor permanente, como hoje está na tua vida permanente. Não é uma hora você vai estar com o Espírito Santo, outra hora você não vai estar com o Espírito Santo. Agora não, agora você é o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Isso veio de Deus, não é de vocês, nem meu. É de Cristo, é de Deus. Ele habita em vós. Então, queridos, aqui nós vamos dar uma olhada, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 1 de João, no capítulo 1, versículo 32 ao 34. Olha só. Glória a Deus das alturas. Olha que lindo. No capítulo 1, versículo 31. Olha só como o Espírito Santo permaneceu em Cristo. E eu não o conhecia. João estava dizendo aqui que ele não conhecia Jesus, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Versículo 32. João testificou dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Ele viu isso, e repousou sobre Jesus. E olha só o que João falou. E eu, no versículo 33, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com a água, esse me diz: sobre aquele que vires descer o Espírito, que é o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora, todo aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo já está selado em você. Você tem ele. Se você for fiel com Deus, e guardar todos os mandamentos do Senhor, andar nos mandamentos do Senhor e fazer a vontade do Pai, esse espírito nunca mais vai sair de você. Ah, mas eu vou morrer. E qual é o problema? O espírito está selado na tua alma, meu amigo. Ou minha irmã, está selado na tua alma. O dia, você vai para a glória do Senhor. O dia que ele ressuscitar, o corpo vai ter que ressuscitar e vai ser glorificado. O espírito continua, porque o espírito é espírito de vida. Entendeu? Amados. Então, ele disse que ele viu o Espírito Santo, viu que desceu o Espírito Santo, e sobre ele repousar, e esse é o que batiza com o Espírito Santo. Cristo é que nos batiza. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, eu vi e eu tenho testificado, sou testemunha. Jesus é o Filho de Deus. Por isso que lá os discípulos estavam de João fazendo essas perguntas. Ele tinha certeza total. Irmãos, muitas pessoas pensam que você foi batizado e falam, alguns falam assim, mas eu ainda não fui batizado, não fui selado, batizado com o Espírito Santo, não foi selado, irmão. Todos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo recebeu o selo de Deus. Dons, virtude, isso vai depender da busca de cada pessoa. Receber o penhor, irmão, glória ao nome do Senhor. Mas todos têm o Espírito de Deus, tanto que produz fruto. Você não conhece? Porque tem muitos crentes que acham que vir falar em língua é o que estão selados com a promessa do Espírito Santo, mas na verdade Deus tem outros dons. Por quê? Por exemplo, só tem que ter. Olha só, tem uma passagem que Jesus expulsa demônio e faz tantas obras. O próprio Nicodemos, voltando aqui no 3, você vai ver que o próprio Nicodemos falou assim, ó, olha só que Nicodemos diz no capítulo 3, versículo 2. Este que é o Nicodemo foi ter com Jesus, né, de noite e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus,
Porque ninguém sabe, ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Ué, os rabinos, os fariseus, os judeus, os anciãos daquela época, né, do povo judeu, o sacerdote, nenhum deles fazia esses milagres. E ele falou aqui que bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se não for pelo Senhor. Pronto, irmão. E hoje? Hoje o Senhor nos deu. Você pode ver lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar nas serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e não vos fará dano algum. Ele nos deu esse poder. É o Espírito Santo que faz isso, irmão. Ele nos deu o poder. Então, hoje, se você não fala em língua, mas você expulsa demônios em nome de Jesus Cristo, e o diabo vai embora, você vê que você tem o selo do Senhor, porque o inimigo não vai obedecer ser humano, irmão. Diabo nenhum. Mas nem Satanás, nem demônio nenhum vai obedecer um ser humano. Para com isso. Mas se ele está obedecendo, porque ele reconhece a autoridade de Jesus em você. Você é da autoridade dele, você é comprado por ele. Então, viu como que é diferente? Irmãos, porque tem pessoas que às vezes fica tão triste achando que não é selado por Deus e já foi selado pelo Senhor. Não. Só você crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está sendo de 3 nomes. Meu Jesus eterno. Entendeu isso? Glória a Jesus. Agora, como eu falei, sobre o penhor, sobre os dons, as virtudes, tem que buscar, irmãos. Nós falamos, vamos buscar os dons dos céus, vamos buscar os dons dos céus. O Senhor não falou para buscar as coisas celestiais? Isso enriquece o cristão, entendeu? As virtudes, tá bem? Mas tem pessoas que só focam na linguagem. Falou em língua, está selado. É assim que a pessoa. Ah, você não fala em língua? Então vamos buscar o selo de Deus. Não, irmão, você está selado. Senão, você não aguentaria. Se não tiver o selo de Deus, o que que é o selo? É propriedade de Deus. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: vocês são propriedade de Deus ou não são? São. Então vocês estão selados. Porque o inimigo não pode mexer naquilo que é selado. Entendeu? Agora, se tem algum cliente que às vezes o diabo toma a vida dessa pessoa, é porque ela não é obediente no selo do Senhor. Ela quer viver no mundo e aí fica muito exposto, né, irmão? Mas aquele que vive com o Senhor, só Cristo pode com autoridade sobre os seus, porque ele tem selo. É selo, propriedade. Irmãos, eu vou materializar isso aqui um pouquinho para vocês entenderem. Principalmente quem mora na roça vai entender isso perfeitamente. E os que são mais novos, não têm muita experiência, vocês podem procurar aí e vocês vão ver. Por exemplo, antigamente, né? Hoje eu não posso dizer no dia de hoje, e as coisas vão mudando bastante, mas antigamente, como é que uma pessoa comprava um boi, uma vaca, um rebanho de boi? Iam na fazenda, tinha lá um proprietário que ia vender o seu gado e o outro ia comprar. Só que aquele gado ele já tinha um ferrão na perna ali, no traseiro dele ali, na parte traseira do boi. Aí o que acontece? A pessoa compra, paga, tira daquele rebanho, leva para sua propriedade e lá ele vai esquentar o ferro e vai vir com o selo do nome do novo proprietário. E ele vai lá e ferroa o animal e o animal recebe aquela queimadura. Claro que não vai danificar ele, né? Porque o couro dele é bem maior, bem mais forte, mas ele vai receber aquele calor, aquilo deixa a marca do novo proprietário. E isso eu como criança, vi muito isso. O que acontece? Às vezes o gado foge, o gado sai do rebanho, sai do curral e pega uma estrada e vai embora, some. Algumas pessoas lá na frente quando encontra, fala, ó, esse gado é propriedade de fulano, olha lá, ó. Olha lá a marca lá. Precisa avisar ele, o gado dele escapou. Então, todos reconhecem o gado. Tá entendendo, irmãos? E o proprietário avisado, ele vai e recolhe para ele de novo, devolve a propriedade. Agora, existem alguns gados que são desobedientes e entram em alguns lugares onde tem bandido. O bandido nem respeita o selo dele. O bandido vai lá, rouba, mata e vende a carne. Não é assim? Mas esse gado saiu da propriedade do seu senhor.
E ele se arriscou. Espiritualmente, muitos são assim. Entendeu? Muitos que estão selados desobedecem a palavra do Senhor e vêm para este mundo, ama mais o mundo, os conselhos deste mundo, dão ouvido aos espíritos enganadores, através de muitas coisas que falam, e aí vai ouvindo, e começa a cometer pecado, pecado. Aí o diabo vê, bom, isso aqui já está comigo, porque ele faz pecado, faz essa mentira, faz esse engano, rouba, engana, faz prostituição, faz adultério, faz fornicação, faz todo tipo. Esse selo dele aí tá facinho de a gente acabar. Vamos se apoderar. Aí alguns são. Tem crente que é possesso de demônio, vocês sabem disso, não sabe? Tem crente que é possesso de demônio. Vai procurar saber o que aconteceu. Graças a Deus que teve crente que o Senhor expulsa, usa. Olha como Deus ama. Vai, expulsa o demônio da vida de um crente e recupera ele selado e sela ele outra vez e recupera ele de novo. Irmãos, espiritualmente, é por isso que nós somos ovelha. A ovelha não consegue enxergar muito à frente. Se a ovelha se separar muito do rebanho, ela se perde. É fácil para o lobo pegar. Então, olha aqui a palavra iluminando nós. Vale a pena sair da presença de Deus? Então vocês são selados. E permanece no rebanho. Permanece na firmeza em Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vocês entenderam isso? Então, irmão, Jesus é esse que recebeu o Espírito Santo. Agora, vamos confirmar isso lá em Apocalipse? Vamos lá em Apocalipse? Vamos lá no capítulo 3, versículo 1. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Tá bom. Glória a Jesus. Oh Deus, oh Senhor, nos abençoa mais e mais, Senhor. Venha logo ao nosso encontro, Pai. Senhor, nós te amamos demais, Jesus. Te amamos demais, Senhor. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Ai, Senhor. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Estou me emocionando muito aqui. Olha aqui, amados, no capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz aqui. Aqui fala sobre a igreja em Sardes, a quinta carta, né? Olha que sai aqui no primeiro. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome que vives e estás morto. Olha, irmão, está vendo isso? Quando eu falei que Jesus tem um espírito permanente, você pode ver que ele está falando aqui. Aqui diz que tem 7 Espíritos de Deus. Olha que obra linda, né? Jesus, é ele que está dizendo. Aqui diz o que tem 7 Espíritos de Deus. Está falando dele, de Jesus. João viu o Espírito Santo pousar sobre ele e ficou nele. E aqui em Apocalipse, depois de morto, ressuscitado, ele diz para essa igreja que ele diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus. Glória a Jesus. Vamos ver capítulo 5 também? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 6. Apocalipse 5, versículo 6, tá? Olha o que diz aqui, ó. Glória a Deus. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, Jesus, crucificado. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus tem 7 Espíritos que olha toda essa terra, enviado a toda a terra. Deus assiste você, minha filha, meu filho. Deus é onipresente, onisciente. Ele vê nós em todos os momentos da nossa vida, até os nossos conhecimentos. Ele tem ciência de tudo. Ele tem ciência do que você pensa. Ele tem ciência de tudo, amado. Tudo, 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 tudo. E aqui, então, nós vemos aqui no versículo 35, que diz assim: O pai ama o filho, todas as. Ah, perdão. É, aqui no versículo 35, do capítulo 3 de João.
O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Olha só, Deus ama, e ainda ama porque Jesus é vivo, né? Deus ama o seu Filho Jesus e entregou todas as coisas para ele. Você viu? Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, todo o poder o poder, né? Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Claro, debaixo da terra também. Aí nós vemos aqui no 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, isso aqui é muito profundo, tá? Olha só, vocês creram, nós tínhamos a ira de Deus, todos nós, desde que nascemos nós tínhamos a ira de Deus. Mas no momento que nós cremos em Jesus, como aqui o 36 diz, aquele que crê no Filho tem vida eterna. Eu creio, vocês creem, nós cremos. Glória a Deus. Então nós temos a vida eterna. Nós não temos a ira mais. A ira foi removida, a ira de Deus foi removida da nossa vida. Agora nós temos a vida eterna, nós temos Cristo Jesus. Ele é a vida. Eu sou o caminho, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que crê nele, né, tem a vida eterna. Aqui a palavra está dizendo. Então, amados, vamos entender isso. Glória a Deus. Ter vida eterna indica, irmão, que a vida eterna não é apenas essa expectativa aqui que nós vivemos, mas é uma vida futura. Nós sabemos que nós vamos para o pó da terra e temos certeza viva que quando Jesus vier, ele vai nos tirar daqui, desse pó da terra, porque nós vamos ressuscitar em nome do Senhor Jesus e ele mesmo vai recolher nós para si próprio. Aonde que ele diz ali em João capítulo 17, acho que é versículo 24 ali, ele diz: Pai, eu quero que todo. Melhor eu ler para não errar, sabe, irmãos? Para ficar bem registrado, biblicamente, palavra viva, bem fiel, e que ninguém haja dúvida para que o nome de Deus seja glorificado. Olha aqui, ó, João, a oração de Jesus pelos discípulos. João 24. Olha o que ele diz, Jesus na oração. Daqui está incluindo cada um de vocês. Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Por quê? Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Por isso que eu falei que Jesus não nasceu aqui, Jesus já existia, tá bom? Ele só nasceu aqui para nós nesse tempo secular, mas ele já era eterno, irmão. Ele já é eterno. Você viu? Antes que o mundo existia, o Senhor já amava seu filho. Entendeu? Oh, meu Deus do céu. Agora que nós estamos aprendendo essas coisas, nós somos como criancinha, irmãos. Ainda estamos aprendendo. Ih, mas tem muita coisa. Quando nós estiver na glória de Deus, mas nós vamos aprender tanto com o Pai Celestial e com o seu Filho. Meu Deus, nós não vamos ter mais essa mente limitada nesse corpo. A nossa mente, ela estará glorificada, será ilimitada. Irmãos, não vou conseguir comparar isso, mas é por causa da nossa mente limitada, tá? Vocês imaginam o seguinte, tá bom? Imagina isso, tá? Vocês hoje, nós estamos numa era da tecnologia, os nossos computadores, ela tem uma limitação de memória, tem limitação de gigabytes, né? E antigamente tinha lá 500 gigabytes, outro tinha 1 tera, e hoje as coisas estão muito mais potentes, mais para caber mais, não é verdade? Pois é, a mente nossa é como um computador, ela tem limite de bytes, mas na nossa mente tem limite de compreensão. Mas quando nós estiver com Cristo, irmão, vai ser ilimitado. Esquece o corpo humano, essa terrestre aqui, quando ela for ser glorificada, meu amigo, minha amiga, santo é o nome do Senhor. Quanta sabedoria nós vamos aprender com Cristo. Você vai ter a eternidade para aprender. Nós vamos ter a eternidade para aprender. Meu Deus, e tem tanta gente negando Jesus e não vai ter a sorte de aprender com o seu Salvador. E vão para tormento eterno, para sofrimento e longe dos. Oh, meu irmão, minha irmã, ame Jesus, mas de todo o teu coração. Não perca tempo.
É verdade que alguns não vão crer nisso que Deus está dando a graça de falar. Pois se próprio Jesus não crer, como é que eu vou fazer o melhor? Mas uma coisa é certa, estou aqui, ó, pegando a semente no meu bolso aqui, tá? E vou lançando uma semente aqui, uma semente lá, uma semente. Que semente é essa? É a palavra de Deus. Vai uma palavra de Deus aqui, uma palavra de Deus ali, uma palavra de Deus lá. O Senhor nos deu a graça de pregar aqui também, de anunciar aqui através da tecnologia. Vai para o asilo, vai para as igrejas, vai servindo ao Deus. Aí vão colocando a semente, vão colocando a semente. Mas não são todos que vão aceitar a semente, não vão germinar. Mas o solo bom vai germinar. A minha missão em Cristo lançar, é lançar a palavra de Deus. A sua missão é isso, entendeu? Então, veja esta palavra, que coisa linda. Então, nós vejamos aqui, meus amados, glória ao nome do Senhor Jesus, que aqui agora você entendeu porque o Espírito Santo permanece agora em nós, como permanece em Cristo também. Glória a Deus, naquele encontro, quando ele estava na terra, porque os três são um só, mas precisava desse encontro na terra. Por isso que Jesus falou: Eu vou ao Pai, e eu vou enviar outro, o Espírito Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Por isso que o Espírito Santo está nos testificando Cristo, ele nos leva para Jesus. O Espírito Santo está nos levando para Cristo, o caminho. Glória a Jesus. Aleluia. Eu creio que aqui, nesse versículo 33, eu vou abrir aqui para vocês o áudio e eu vou fazer essa pergunta a vocês. Eu leio primeiro. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Vocês creem. Eu estou fazendo isso, eu sei que vocês creem, mas vamos declarar, irmãos. Vocês verdadeiramente são filhos de Deus e crendo que Jesus é o Filho de Deus? Todos vocês? Amém. Glória a Deus, Glória a sim. Deus. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Creio de alma. Glória, Senhor Eu Deus. creio de Glória alma, a de Deus, alma. aleluia, Senhor. Glória a Deus. Alma, Então, queridos, para que Glória vocês saibam, Glória a que Deus. Glória a Deus. glória a Jesus. Glória, Glória a Senhor. que nenhum de nós, meus amados, nenhum de nós aqui, que se Satanás chegar para você, você não é mais filho de Deus, você cometeu um pecado, você cometeu esse erro, você não é mais de Jesus, Deus não te ama mais, você não está percebendo? Minha amada irmã, meu amado irmão, você pode até tropeçar e pode cair, mas eu te faço uma pergunta: você continua crendo que Jesus é o Filho de Deus e que ele tem poder de te salvar? Eu creio, mas o meu pecado é tão grande, meu amado, nem eu e ninguém na igreja pode te condenar. Aquele que deu a vida para mim, que deu a vida para você, deu a vida para todos, vai aos pés dele. Ele é que pode te perdoar. Ele é que pode endireitar as tuas veredas. Se verdadeiramente houver conversão no seu coração, se houver arrependimento, Deus olhar para ti e houver arrependimento, estou falando isso, se houver alguém entre nós, ou que outros vão ouvir, que o diabo não faça isso, que ele vai fazer, porque ele é acusador mesmo, ele é descarado mesmo, o nosso inimigo é isso. Mas se você der ouvido, você crê no Filho de Deus, quer faça igual o salmista: Senhor, me dê um espírito novo, reto, um coração reto diante da tua presença. Ele sabia dos seus erros que ele cometeu, como adultério e como também homicídio. Mas ele foi aos pés do Senhor. Pagou, pagou. Irmão, pode ter certeza disso. Tudo que nós plantar, Jesus disse: tudo que nós ceifar, nós, tudo que nós vamos plantar, nós vamos colher. Tá bom? Tudo que nós semear aqui, nós vamos ceifar. Então, já que você sabe que você vai semear, que você, ou coisa boa, ou coisa ruim, você não tenta semear coisa ruim para você colher coisa boa, não. Semeia coisa boa, porque você vai comer coisa boa. Jesus disse que não tem como uma videira dar espinho, dar abrolhos. E também não tem como uma árvore espinheira dar fruto bons, a árvore ruim dar fruto bom. Então, faça esta palavra ser verdadeira em teu coração. Ela é verdadeira. Você é que tem que crer nela para ela ser verdadeira. Porque para mim aqui ela é verdadeira, mas para um incrédulo não é verdadeiro. Tanto que eu estou falando dos fariseus. Jesus é verdadeiro, mas para os fariseus era um impostor. Entendeu? Agora, olha só isso.
Mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida. Irmão, todos incrédulos que não creem em Jesus como Filho de Deus não verá a vida, não vai ver Jesus, não vai ter vida eterna. Mas se ele não vai ter vida eterna, o que ele vai ter? Sim, continua aqui, vírgula, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, vai morrer na ira de Deus. Depois vai para o julgamento e depois vai para o lago do fogo eterno. Não, a palavra tem que ser clara. Vai lá, Apocalipse capítulo 20. Todo aquele que não for achado escrito seu nome no livro da vida vai ser lançado no lago do fogo eterno, a segunda morte. Não tem mais o que fazer. Mas bem-aventurados sois vós, bem-aventurados serão aqueles que ouvirem a palavra de Deus e falar, oh, meu Deus, eu tenho que realmente me converter a Jesus, porque a minha vida está em risco. Tá sim, tá mesmo. Se você não creu em Jesus como Filho de Deus, como o Messias que Deus enviou, com certeza, se você morrer sem Cristo, você não participará do reino de Deus. Mas tem um lago do fogo eterno esperando por você que vai morrer se for incrédulo diante de Jesus. Mas se você aceitou Jesus e você vai aceitar Cristo como teu Salvador, teu nome estará lá na glória do Senhor, escrito. Claro que depois você tem que andar e fazer a vontade de Deus. Porque aqueles que não fazem a vontade de Deus também será arriscado do livro da vida. Como é que pode um crente, tendo o testemunho de Jesus e cheio de iniquidade, de pecado, de imundícia, de imoralidade, de tudo que pertence à carne, como é que vai reinar no céu com todo esse pecado? Quer dizer, quer abraçar o céu, mas também quer abraçar os desejos carnais. Faça uma escolha. Se você ama Cristo, abandona o mundo. Se você ama o mundo, você vai ter que. Você não vai agradar a Deus. Não tem como agradar dois senhores. Temos o Senhor no mundo, as riquezas. O diabo mesmo ofereceu isso para Jesus. Disse: olha, tudo isso aqui, não levou no Monte Alto, lá Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus? Olha, levou numa montanha tão alta lá e mostrou todos os reinos e glória. Olha, portanto, isso aqui foi me entregue e dou a quem quero. Se, portanto, você se prostrar o joelho, quer dizer, ajoelhar e me adorar, eu te trago esse reino. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, vai-te, porque está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus rejeitou. Jesus ficou rico? Não, ele continuou sendo o mesmo, mas ele era rico, porque ele era o dono de tudo, mas ele se esvaziou, ele se fez pobre na terra, se fez humilde, e ainda foi abaixo dos anjos, aqui na terra, totalmente submisso à palavra de Deus. E olha quem é ele hoje. Até os anjos, serafim, todos reverenciam Cristo. Agora, nós humanos, não vamos reverenciar o nosso Senhor? Só aqueles que têm um coração duro, de pedra, e aqueles que amam a riqueza do mundo. Ah, esses têm problema. Então, são esses os conselhos que o Senhor nos dá nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. E o nome de Deus, nosso Pai, seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Glória a Jesus. Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.